Meu nome é Fernanda Bart, eu sou jornalista, mestre em ciência política e vereadora de Porto Alegre. Estou vereadora de Porto Alegre. É uma grande alegria poder participar aqui do maior congresso conservador da América Latina. E eu agradeço ao Movimento Brasil Conservador por poder estar aqui com vocês e apresentar um tema tão importante quanto a linguagem, a sua manipulação, a sua relação com a inteligência e o uso político que tem sido feito dela. O tema é vasto e eu já aviso que não tenho a menor pretensão de esgotá-lo. O poder da palavra, o poder do verbo, está na Bíblia, em Gênesis, em João e em outros pontos. O poder da palavra, ele é estudado pela física quântica, pela psicologia, pela religião, pela antropologia, por vários campos de conhecimento. A palavra e a linguagem, elas moldam o mundo, moldam a realidade e o pensamento. Vamos explicar aqui alguns conceitos iniciais como linguagem, cognição, chaves explicativas e vocabulário para que a gente possa seguir em diante. Então, linguagem, ela é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos. Cognição já é a capacidade cognitiva pura, ou seja, o poder que temos de enfrentar um problema desconhecido e superá-lo, como nós entendemos a realidade e as coisas que nos cercam. O vocabulário é o conjunto dos vocábulos de uma língua, é o léxico, é a codificação da totalidade ou a seleção das palavras de uma língua. As chaves explicativas, eu gosto muito de trabalhar com elas, é o conjunto de ideias e teorias que usam para explicar algo, para entender algo. Quanto mais pasteurizadas e redundantes elas forem, melhor serão compreendidas. Elas podem ser forjadas através da manipulação de fatos e a construção de narrativas. Depois de criadas, muitos a usam de forma automática, sem nenhuma reflexão ou análise. Isso é muito usado pelo marxismo cultural, né? Que ele adota a novilíngua e o duplo pensar, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que está no livro 1984, de Orwell, e elas usam isso de forma estratégica, né? Costumam criar chaves explicativas sem relação causa e consequência, sem muita lógica. Vocês têm que entender que quanto mais simples as chaves cognitivas criadas para representar ideias e conceitos, mais fácil é de manipular a informação e de fazer com que as pessoas, as massas, pensem da mesma forma. Então, a gente tem aí mais um campo de significados para estudar, que são as ideias-força, né? Que são os conceitos que se quer difundir e usar. No caso do marxismo, são conceitos como revolução, vitimismo, política identitária, coletivismo, né? Igualdade de gênero e vários outros que vocês já conhecem. Essas ideias-força, elas são construídas em cima de narrativas, em cima de conceitos que usam muito essas chaves explicativas simples para que todo mundo pense da mesma forma, para haver uma pasteurização, né? Uma hegemonia da forma de pensar sobre aquele determinado assunto. E aí a gente tem um vasto campo de conhecimento que não é o objeto hoje da nossa palestra aqui, que é o PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Os seus sinais de uso estão claros para todos nós, em tudo que se vê e lê, desde canais de streaming até a mídia impressa convencional. Publicidade, jornalismo, cinema, tem o costume de antecipar cenários e generalizar situações minoritárias há décadas. Eles vão tornando comum, eles vão normalizando determinados comportamentos, né? Eles preparam o tecido social para as mudanças comportamentais em uma verdadeira engenharia social. Assim, eles movem a janela de Overton e jogam todos aqueles que não concordam com as ideias que estão sendo colocadas, com o discurso hegemônico, e jogam essas pessoas para dentro da espiral do silêncio. Nesse ponto, a gente pode iniciar com a seguinte pergunta, né? Com o seguinte questionamento: o pensamento molda a linguagem ou a linguagem molda o pensamento? A construção do pensamento vem antes da construção da linguagem? A ordem pode ser invertida? A língua que falamos transforma a maneira como vemos o mundo? A maneira como pensamos e a maneira como vivemos nossas vidas? Isso aqui nós vamos dizer que sim. No final da nossa apresentação, isso não resta dúvidas.
E muitos de vocês já têm essa sensação, já têm esse conhecimento interiorizado. Do que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, mas eu vou falar aqui do nosso caso, no Brasil, é muito forte, é muito perceptível que a gente vê a linguagem, a manipulação da linguagem, a forma como as coisas são apresentadas nas narrativas, na imprensa, através de fake news, para atingir determinado objetivo. Toda a construção da linguagem e do entendimento das coisas é feito baseado em conquistar um objetivo político. Então, às vezes, se você muda a forma como uma ideia é apresentada, ou se desde criancinha tu já introduz determinados conceitos e palavras, o que tu pode esperar de efeito no futuro? Que essa criança, esse adolescente, já tenha uma visão diferente de mundo. E é isso que se pretende muitas vezes com a introdução da linguagem neutra, que nós vamos explicar melhor depois, para normalizar um comportamento. A linguagem neutra, desde criança, ela já deixa o indivíduo com o pensamento no indicativo de que o sexo que você nasceu não determina coisa nenhuma na sua vida. Porque no momento que você tem todes, no momento que você não tem artigos definidos o, a, para mulher e homem, você tem aí todas as possibilidades. E aí se trabalha muito no campo psicológico em cima dessa ideia. Né? Mas aqui eu estou abreviando um assunto que nem era para entrar com vocês agora. Então, a gente tem pesquisas como a da Universidade de Stanford e do MIT, que mostram que as pessoas que falam línguas diferentes realmente pensam de forma diferente, mas que as expressões gramáticas podem afetar profundamente a maneira como vemos o mundo. Sugerem que a linguagem é um estímulo externo que determina como se pensa. Quando você está aprendendo uma nova língua, você não está simplesmente aprendendo uma nova maneira de falar, você está aprendendo uma nova maneira de pensar, você está aprendendo uma nova cultura, e isso te modifica. Em A Construção do Pensamento da Linguagem, L.S. Vygotsky demonstra que a linguagem é um fator fundamental na nossa maneira de compreender a vida e de nos comunicarmos com o mundo. Dependendo de como a utilizarmos, ela nos influenciará de um modo ou de outro, a nível emocional e intelectual. Sem perceber, tendemos a usar frases feitas, sem saber como elas moldam nossa maneira de pensar e de ver a realidade. A linguagem que a gente usa nos leva a ver a realidade de um jeito ou de outro. As palavras têm poder de mudar o que pensamos. Elas guardam em si uma vontade, uma nova visão. Então tem uma frase que eu coloquei aqui do Pablo Neruda. Tudo está na palavra. Uma ideia inteira muda porque uma palavra mudou de lugar. Ou porque outra sentou feito uma rainha dentro de uma frase que não a esperava e que lhe obedeceu. Elas têm sombra, transparência, peso, penas, pelos. Tem tudo que lhes foi adicionado de tanto rodar pelo rio, de tanto transmigrar de pátria, de tanto ser raiz. São antiquíssimas e muito recentes. Aqui durante o nosso texto, a nossa apresentação, eu gostaria de destacar com vocês o seguinte, que assim como eu sempre digo para as pessoas que a gente conversa, que querem estudar política, eu digo, estudem Gramsci, precisa saber o que eles defendiam lá atrás. Então aqui eu cito vários pensadores, filósofos de esquerda, porque eles mais do que ninguém sabem manipular a palavra, eles sabem distorcer a linguagem, criar narrativas, e a gente precisa entender que eles já estão há muito mais tempo nisso, que eles compreendem e usam isso com maestria, e a gente precisa estudar o inimigo, sempre. Né? Então, eu gostaria de colocar aqui que tem até uma região no cérebro da gente, que é o córtex pré-frontal, dorso lateral, cuja função é suprimir informações que a mente considera indesejadas. Né? A gente tem, às vezes, a gente se pega dentro de uma cilada, porque o nosso cérebro luta para manter nossas opiniões, mesmo que isso signifique ignorar os fatos. Nosso cérebro libera uma descarga de dopamina, gente, olha isso. Um neurotransmissor ligado à sensação de prazer, toda vez que a gente recebe informações que confirmam as nossas crenças. A gente é programado para não mudar de opinião, mesmo que isso signifique acreditar em coisas que não são verdade. Então, assim, isso tem um lado positivo, porque quando você está estudando, se informando, aprendendo as coisas corretas, é difícil que alguém que faça você mudar de ideia. Mas e se você vem desde pequeno já aprendendo e recebendo informações distorcidas
recebendo informações manipuladas, recebendo essas frases prontas, essas ideias força, essas chaves explicativas prontinhas, que não precisa nem refletir a respeito. O que acontece? É muito mais difícil mudar de ideia, porque ele tem, sim, uma blindagem contra tudo aquilo que vem de fora. Muito do comportamento do esquerdista a gente percebe nisso, porque como eles já foram, desde a escola, doutrinados, desde os primeiros anos, qualquer informação que venha diferente daquilo que eles estão acostumados é visto como uma agressão, e eles rapidamente refutam aquilo, eles rapidamente rejeitam, né? Nem sempre refutam porque não tem argumentos para isso, mas rejeitam, né? E a gente também tem, nessa nossa sociedade hoje em dia digital, excesso de informações disponíveis, com muita dificuldade, na maioria das pessoas, de separar o que é verdadeiro do que é falso. Todos já devem ter escutado a expressão: há informação demais à nossa volta e os neurônios precisam filtrá-las, né? Chomsky, que é outro esquerdista, ele defende a ideia de que a estrutura da linguagem, em grande parte, é especificada biologicamente. Skinner afirma que a linguagem é aprendida inteiramente por meio da experiência empirista. Piaget já conseguiu chegar mais perto de uma compreensão do desenvolvimento da linguagem que atende melhor à realidade observada. Segundo ele, tanto o biológico quanto as interações com o mundo social são importantes para o desenvolvimento da linguagem, uma coisa mais interacionista. Dentro dessa ótica interacionista, da qual Piaget é adepto, o aparecimento da linguagem seria uma decorrência de algumas das aquisições do período sensório-motor, já que ela adquiriu a capacidade de simbolizar ao final daquele estágio de desenvolvimento da inteligência. É uma soma, né, a capacidade imitativa da criança, as primeiras palavras da criança são intimamente relacionadas com os desejos da criança, e depois ela passa a imitar os pais. Aí a gente já tem um problema quando a gente fala de baixa qualidade de educação, né, que vem desde as famílias. Por isso que a gente precisa de uma grande revolução de educação, educação clássica, educação científica no nosso país. E é tão difícil a gente mexer lá com o Ministério da Educação, exatamente porque a gente sabe o tipo de pressão, né, que todos aqueles que trabalham lá, todos aqueles concursados que trabalham lá, que foram infiltrados durante décadas dentro do Ministério da Educação, que são realmente quem tem o poder de fazer a mudança ou não, não importa o quão genial seja o ministro que se coloque lá, o quão alinhado ele esteja com a gente, ele sempre vai ter muita dificuldade em agir, mas a gente tem que trabalhar constantemente para isso, continuar incentivando que se faça essas mudanças. Se a gente não mudar o ambiente cultural em que a gente vive, em que a maioria da população brasileira está imerso, as nossas crianças não vão conseguir sair dessa prisão mental em que elas foram colocadas pela doutrinação de esquerda, pelo marxismo cultural. A gente precisa compreender que a fala linguística, ela inicia no final do segundo ano da vida da criança, né? Quando ela começa a pronunciar a mesma combinação de sons para se referir a uma pessoa, um objeto, um animal, um acontecimento. Espera-se que ali pelos 18 meses de idade, a criança já tenha um vocabulário de aproximadamente 50 palavras. No entanto, ainda apresenta características de fala pré-linguística e não revela nenhum grande problema quando não consegue se comunicar. Por isso, muita paciência com as nossas crianças. A partir daqui acontece uma explosão de nomes e o vocabulário cresce muito. Aos 2 anos, se espera que as crianças sejam capazes de utilizar um vocabulário de mais de 100 palavras, né? Mas o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Vários estudos mostram que uma diminuição do conhecimento lexical e o empobrecimento da linguagem. E, infelizmente, isso tem uma relação muito grande, né? Vocabulário com cognição, vocabulário com inteligência. Não é apenas a redução do vocabulário utilizado, mas também de todas as sutilezas da língua, que permitem elaborar e formular pensamentos complexos. O desaparecimento gradual dos tempos, o subjetivo, o imperfeito, as formas compostas do futuro, particípio, passado, dá origem a um pensamento quase sempre no presente, limitado ao momento, incapaz de projeções no tempo. Vocês vejam no que isso influencia. Um pensamento preso no presente é um pensamento incapaz de planejar, de estruturar, de pensar futuro. Isso faz parte da prisão mental, do empobrecimento da linguagem. E aí a gente entra num tema mais complexo.
O emburrecimento por pobreza linguística. Eu separei alguns trechos muito preocupantes, né, de uma entrevista que a BBC fez, cujo título é Geração Digital, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. Muitos de vocês devem ter lido essa matéria, ela foi bem divulgada nos últimos meses, né? O nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. É o livro do neurocientista francês Michel Desmourguet, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, em que ele apresenta, com dados concretos e de forma conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente para o mal o desenvolvimento neural das crianças e dos jovens. Então, os pesquisadores observaram em muitas partes do mundo que o QI aumentou de geração em geração, e isso vinha sendo chamado de efeito Flynn. Era um natural crescimento da inteligência no mundo, em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno. Mas, recentemente, essa tendência começou a se reverter em vários países, mesmo os desenvolvidos, onde fatores econômicos não têm como influenciar o desenvolvimento do QI. Então, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter QI inferior aos pais. Isso é uma tendência que foi documentada na Noruega, na Dinamarca, Finlândia, Holanda, França. Vários estudos têm mostrado que quando o uso da televisão ou do videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: a linguagem, a concentração, a memória, a cultura, que é definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa do desempenho escolar e acadêmico. E por que o uso de dispositivos digitais causa tudo isso, tá? Desmourguet explica que as causas também são claramente identificadas: a diminuição da qualidade e quantidade de interações familiares essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, como lição de casa, música, arte, leitura, perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado, a superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade, subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Gente, isso é muito sério. Então, a BBC perguntou para ele como ele achava que os membros dessa geração digital seriam quando ficassem adultos. E aí vem para mim a parte mais preocupante da entrevista. O Desmourguet coloca claramente que ele costuma ouvir que os nativos digitais sabem de maneira diferente, que têm mais conhecimentos diversos. A ideia é que, embora apresentem déficit linguístico de atenção e de conhecimento, eles seriam muito bons em outras coisas, né? A questão está na definição justamente do que seriam essas outras coisas. E ele coloca, né, que essas crianças se assemelham às descritas por Aldous Huxley, no seu famoso livro distópico, aliás, Admirável Mundo Novo. Aliás, saiu uma série maravilhosa sobre esse filme, que tem que ser vista de novo. Vejam, façam seus filhos, leiam o livro, façam seus filhos verem a série, né? Então, atordoadas, então, por um entretenimento bobo, essas crianças, esses adolescentes privados de linguagem, incapazes de refletir sobre o mundo, estão felizes com a sua sina, né? Um aumento das desigualdades sociais e uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas dessa orgia digital, os chamados alfas do livro de Huxley, que possuirão, através da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias para pensar e refletir sobre o mundo, enquanto uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas e culturais limitadas, os chamados gamas, na mesma obra, são incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Esses alfas frequentariam escolas particulares caras, com professores humanos reais. E aqui eu faço um parênteses para vocês: esses grandes milionários, os metacapitalistas, a maioria não deixa os filhos usarem notebook, nem computador, nem celular, em idade jovem, né? Já li várias entrevistas deles colocando que seus filhos não mexem em computador antes dos 12 anos, que não têm acesso a celular nem nada. Eles sabem muito bem o que está acontecendo com as crianças, né? E eles estão preservando os filhos deles, já preparando para serem os alfas. Então, esses alfas que têm mais recursos, né, mandam no mundo.
São a famosa elite que vai se perpetuar. Já os gamas irão para escolas públicas virtuais com suporte humano limitado, onde serão alimentados com uma pseudolinguagem semelhante à novilíngua, já de outro livro, do Orwell, 1984, e aprenderão as habilidades básicas de técnicos de médio ou baixo nível. Projeções econômicas dizem que esse tipo de emprego será super representado na força de trabalho do amanhã. São meros operadores digitais. Um mundo triste em que, como disse o sociólogo Neil Postman, eles vão se divertir até a morte. Um mundo no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles vão aprender a amar sua servidão. E aí o filósofo Desmourguet pede desculpas por não ser tão otimista, né? Então eu pergunto para vocês, é isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Taiwan e China já emitiram leis que consideram abuso infantil expor crianças pequenas a telas e limitam o tempo de exposição de adolescentes. Eu não sou favorável à lei para esse tipo de coisa, mas nós, pais, temos que ter a noção do mal que isso causa, né? E a gente tem, todo mundo conhece algum pai ou mãe que larga o celular na mão do filho, 1 ano de idade, 2 anos de idade, já coloca na frente da tela desde muito cedo. E essas pessoas precisam ser avisadas do que está sendo causado com as crianças. Os dados revelaram que depois de crescer, sem parar durante todo o século XX, então, né, esse efeito Flynn, o quociente de inteligência dos dinamarqueses, por exemplo, que é um povo considerado muito desenvolvido, né, virou o fio. Em 1998, iniciou uma queda contínua, descendo 2,7 pontos a cada década. A mesma coisa aconteceu na Holanda, onde tem sido observada a queda de 1,35 pontos por década. Na Inglaterra, de 2,5 a 3,4 pontos de QI a menos por década, dependendo da faixa etária analisada. E na França, 3,8 pontos perdidos por década. Noruega, Suécia e Finlândia, bem como Alemanha e Portugal, onde foram realizados estudos menores, detectaram efeito bastante similar, né? E aí o pesquisador abre aspas e diz o seguinte: há um declínio contínuo na pontuação de QI ao longo do tempo, e faz um alerta muito, muito assustador. Diz que é um fenômeno real, não é um simples desvio, e que se continuar assim, no atual ritmo de queda, alguns países poderiam regredir para um QI médio de 80 pontos, que é um patamar definido como baixa inteligência já na próxima geração. O efeito também já é observado em adolescentes. Nos 2 principais exames que os americanos fazem para entrar na faculdade, o SAT e o ACT, o desempenho médio vem caindo. Em 2016, a nota na prova de interpretação de texto do SAT foi a mais baixa em 40 anos. Isso é muita diferença. Um estudo da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, constatou que os políticos americanos falam como crianças. A pesquisa analisou o vocabulário e a sintaxe de 5 candidatos à última eleição presidencial: Donald Trump, Hillary Clinton, Ted Cruz, Marco Rubio e Bernie Sanders, e constatou que seus pronunciamentos têm um nível verbal de uma criança de 11 a 13 anos. Os pesquisadores também analisaram o discurso de ex-presidentes americanos e encontraram um declínio constante. Na época de Abraham Lincoln, eles se expressavam no mesmo nível de um adolescente de 16 anos. Ronald Reagan, 14 anos. Obama e Clinton, 13 anos. Trump, 11 anos. O lanterna é George W. Bush, com vocabulário de uma criança de 10 anos. Isso é o uso proposital e estratégico na política, né, daquelas chaves cognitivas simples que eu falei para vocês lá no início. Pasteurização de discurso, simplificação de mensagem para alcançar o maior número de pessoas possível. E isso acaba fazendo com que o nível de inteligência, o nível de exigência sobre as pessoas caia cada vez mais, né, reduzindo a qualidade da informação que é prestada. Isso é muito sério. No Brasil, um estudo realizado com 2.000 pessoas revelou que 29% da população adulta é analfabeta funcional, ou seja, não consegue ler sequer um cartaz ou um bilhete. O número de analfabetos absolutos também não para de crescer. Cresceu de 4% para 8%. O empobrecimento da linguagem
mundial. Está presente na fala, na escrita, na música, né? Assim como também aumenta o culto ao feio e ao que é desarmônico, a destruição da arte e da beleza. Gente, isso tem um objetivo, né? Isso está ligado ao controle, ao poder, ao nivelamento por baixo, à separação cada vez maior entre as elites que controlam o mundo e o resto da população. O uso político da linguagem, ela usa, sim, o que a gente vai chamar aqui, graças ao livro 1984, e muito presente nos dias de hoje, de novilíngua. E é ela que faz com que seja tão fácil de controlar e manipular as massas. Vocês lembram? Eu gosto muito do Jordan Peterson, inclusive tem alguns livros dele aqui atrás que eu recomendo muito, né? Mapas do Pensamento é um deles, 12 Regras para Viver a Vida é outro, mas o Jordan Peterson, ele ficou famoso no mundo todo, ele se tornou mundialmente conhecido, né? Quando ele se insurgiu na Universidade de Toronto, no Canadá, onde ele dava aula, contra a lei que obrigava o uso de denominações diferentes para identidades de gênero diferentes. E é um absurdo, isso já aconteceu em Portugal também, logo vou ler para vocês aqui, né? O Mário Cunha Reis faz uma crítica muito grande da lei que modificou a língua portuguesa em Portugal, lei de 2018, se eu não me engano, né? Ele escreveu um artigo muito ácido sobre isso, sobre a mutilação da língua portuguesa. E a gente não pode deixar isso acontecer aqui no Brasil, por todos esses motivos que eu já expliquei aqui antes, né? Ele fez uma comparação clara entre a novilíngua de Orwell e seus objetivos. Então, na obra de ficção, para quem não conhece, 1984, George Orwell procura mostrar as perversões dos regimes centralizados, como o comunismo ou o fascismo. E ele descreve um superestado totalitário chamado de socialismo inglês, no qual a vigilância é onipresente, é o Big Brother, o revisionismo histórico, que a gente conhece tão bem nas nossas escolas, né? E a destruição de documentos desfavoráveis é sistemático. As liberdades individuais e a liberdade de expressão são suprimidas, consideradas crimes de pensamento. Vocês já viram isso também, né? Tem gente presa, inclusive, no Brasil por causa disso. E perseguidas pela polícia do pensamento, que a gente pode dizer que nós temos um representante dessa polícia de pensamento aqui no Brasil, que é um dos urubus togados comedores de lagosta, Alexandre de Moraes. Como instrumento de manipulação, a novilíngua foi criada, um idioma fictício que, através da alteração do significado de certas palavras, substituição por outras, ou pela proibição do seu uso, permite reduzir a capacidade de pensamento e comunicação. Na lei portuguesa, ao modo orwelliano, o texto da PL, para quem quiser pesquisar, número 4 de 2018, justifica, então, o seguinte motivo. O projeto de lei precisa ser aprovado porque ele visa a diminuição dos estereótipos de gênero que levam à manutenção de papéis sociais tradicionais negativos e assegura a utilização da linguagem não discriminatória, como se a linguagem discriminasse alguém. Completamente absurdo. Então, a proibição dessa linguagem permite reduzir a capacidade de pensamento e comunicação, tá? Isso é muito sério, porque quando se cria uma lei para isso, se dá ferramentas para que o Estado assegure seu cumprimento e persiga aqueles que não cumprem. Então, eles querem, através da neutralização ou minimização da especificação do gênero, através do emprego de formas inclusivas ou neutras, o Estado passará a limitar e regular o uso da língua portuguesa em Portugal, proibindo o uso de certas palavras e abrindo caminho à punição para quem não a cumpra. Em 2016, a Associação Médica Britânica publicou já um guia que recomenda a substituição de mulher grávida por pessoa grávida, para não ferir a suscetibilidade de homens transgênero. Só essa frase que eu disse para vocês aqui, ela tem uma série de absurdos, né? Uma pessoa grávida incentiva, inclusive, problema cognitivo nas pessoas. Porque toda pessoa grávida só pode ser uma mulher. Homens não engravidam. E aí, você não quer ferir a suscetibilidade de homens transgênero. Homens transgênero jamais serão mulheres. Não serão mães e não vão engravidar. Se cria uma lei, se cria regras, se cria policiamento político, ideológico em cima de pessoas para tentar adaptar uma nova linguagem para falar uma mentira,
para falar uma coisa que jamais acontecerá, para falar algo que não existe na nossa natureza. Aqui cabe um parágrafo, né? Que eu já tinha, inclusive, enumerado antes. O uso de X no lugar de O ou A em algumas palavras, que é até impronunciável, né? E de E no lugar do O e do A, por exemplo, todes, né? Chega a me doer a boca falar isso, tem por objetivo, muito além do alegado direito de ter sua identidade de gênero representada, fazer com que todos pensem que as pessoas nascem sem um sexo definido, que isso seria apenas uma construção social. Nesse sentido, a palavra gênero, ela já entrou, né, com o objetivo de substituir o sexo biológico e desconstruir a família tradicional, a gente bem sabe disso. Então, aí tem o Anderson Soares Gomes, que é outro que eu pesquisei, no estudo 1984, A Desconstrução da Realidade através da Linguagem. Esse autor faz importantes constatações. Ele coloca que no mundo de 84, a história foi impiedosamente erradicada, a verdadeira história, né? E relatar fatos que possam ter qualquer caráter temporal é considerado uma atividade muito perigosa. As notícias veiculadas pelo partido, todas inventadas, têm um caráter estritamente controlador. Notícias inventadas é fake news, né, gente? Imagina, é fake história. Então, essas notícias têm um caráter estritamente controlador, cujo objetivo é manipular a informação e aquilo em que a população acredita e pode pensar. É nesse ponto em que se situa um tema central do livro, que é a desconstrução da realidade através da ficção, e por conseguinte, da linguagem. Podemos substituir aqui, e daqui para frente, a palavra partido, né, por globalista, metacapitalista, big tech, deep state, elite mundial, o que vocês preferirem, tá, gente? Mas no livro é partido. Então é importante mencionar também a teoria dos linguistas americanos Benjamin Worth e Edward Sapir, cujo trabalho serviu e vem servindo de influência para diversos textos de ficção, distópicos ou não. De acordo com a teoria deles, a linguagem que usamos influencia fortemente a maneira como percebemos a realidade. Além disso, o chamado mundo real não passaria de uma construção linguística. No livro de Orwell, o Newspeak, que é a nova língua, né? É uma língua criada pelo partido, cujo objetivo principal é anular a capacidade de raciocínio próprio e discernimento dos indivíduos. O controle social chega ao nível da fala e da mente. Vocês também já viram isso, né? Difundir essa língua é prioritário. O partido é capaz de manipular a realidade de forma ainda mais completa, porque torna incomunicável o que considera indesejável, ou seja, suprime palavras que significam coisas importantes. A novilíngua se utiliza de vários afixos e prefixos em palavras existentes para mudar-lhes o significado ou cercear alguma ideia. Não se precisa palavras contrárias. Qualquer palavra pode virar negativa ao acrescentar o prefixo un, reforçado por double plus, good, ungood, double plus good. Vocês lembram? Há pouquinho tempo, né, nós tivemos um caso emblemático do jornalista que escreveu Despiora. Esse jornalista, sabendo ou não, usou exatamente da teoria da novilíngua de George Orwell em 1984. Para ver como está interiorizado isso na esquerda mundial, né? Usando isso, desaparecem todas as nuances entre as palavras numerosas, se referindo à realidade similar, para ficar só uma oposição binária, tal como o jornalista brasileiro, né, que escreveu essa barbaridade. Né? Assim como o relativismo presente também no duplipensar, que é outro conceito apresentado no livro, onde o verbo pensar adquire característica dúbia, já que é possível armazenar duas informações conflitantes no pensamento e aceitar as duas como verdadeiras no mais belo e lindo relativismo. Nos faz lembrar também daquela frase, infelizmente, temos uma boa notícia. Os nomes dos ministérios no livro também são o inverso daquilo que eles realmente significam. O Ministério do Amor, por exemplo, é o que faz as execuções, tortura e interrogatórios de repressão. Bem ao sabor do tal ódio do bem ou do racismo inverso que temos vivenciado no Brasil. A realidade é cada vez mais vista como uma narrativa construída.
O grande irmão é o líder do Partido Socialista e o lema é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso é muito assustador, porque isso a gente vê no mundo hoje, né? Então, por mais genial que Orwell fosse, naquele livro que ele escreveu, na Revolução dos Bichos também, é com muita tristeza que a gente vê um mundo distópico, como foi apresentado no livro, tão próximo da nossa realidade mundial hoje. No livro ainda, nas mãos do partido, aqui troquem por elite mundial, a linguagem vira um instrumento de manipulação para as massas, onde a própria noção do fato histórico, o que aconteceu, e a escrita sobre esse fato, o que foi dito sobre o que aconteceu, se confunde. A representação do fato histórico torna-se o fato histórico em si. Por isso a história pode ser reescrita quantas vezes for necessário, já que a mesma já se encontra presente em forma de texto. Somem os documentos originais, somem todas aquelas comprovações e a história vira apenas uma narrativa, né? Afirma Hutchison, o passado realmente existiu, mas nós podemos saber sobre aquele passado hoje apenas através de textos. E é aí que se encontra a ligação. A história vira apenas algo literário, né? Então, esse relato, no entanto, é uma narrativa, pois não é possível que tenha existido sem alguém para contá-la. Ao evidenciar o caráter subjetivo da história e igualar o conhecimento histórico a uma narrativa, nós destruímos todas as raízes verdadeiras da nossa sociedade. E isso é um grande problema, entre os vários que eu já enumerei aqui. No filme, O Doador de Memórias, recomendo que seja visto, também temos esse tipo de controle mental, quando a personagem principal usa diversas vezes, de forma censuradora, o termo occurrence of language, para garantir que todas as palavras ditas pelas crianças sejam usadas apenas da forma permitida pela elite no poder, para que elas nunca usem um termo como liberdade para se referir a algo realmente significativo, por exemplo. E isso tudo está influenciando e faz parte da imposição da agenda e da migração da janela de Overton. Nesse sentido, eu retirei alguns trechos do texto Violência na Clínica Contemporânea, a Novilíngua, um texto escrito pela Tami Ayush, tá? Visivelmente outra esquerdista. A autora diz: a coerência do grupo social tende a ser estabelecida sobre uma deformação da linguagem, permitindo assim canalizar a violência necessária para o grupo ficar coeso. Essa violência consiste em introduzir progressivamente na linguagem uma alteração majoritariamente aceita, que acaba por causar uma violência psíquica sem igual. As formas discursivas atuais contribuem à redução das possibilidades linguísticas e à promoção de objetos, estilos, conceitos e temas fixos, através de um léxico reduzido. Isso proporciona um espaço de efetuação da violência necessária para a coesão grupal, para fortalecer o espírito coletivista ou identitário. A gente sabe que todas as políticas identitárias têm vocábulos e conceitos próprios, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, né? E para submeter os sujeitos, o poder exerce uma fina técnica de disciplina dos corpos pelo controle dos mínimos gestos. Por exemplo, através do sistema penitenciário, da organização do trabalho nos ateliês, nas escolas, assim se estabelece micropenalidades ligadas a esses pequenos poderes de controle do grupo, numerosos, dispersos, procedendo de indivíduos como os pais, professores, de instituições, escolas ou de discursos, grupos de rede. Vemos claramente que o politicamente correto é usado como uma mordaça. Nesses grupos identitários existe um forte controle sobre seus membros, seus códigos de conduta e a forma como se expressam. A gente vê, né, humilhações públicas, quando um determinado membro de um grupo identitário desse se comporta da forma como não estava previsto ou de forma inaceitável no grupo. Ele é exposto nas redes, ele é obrigado a pedir perdão, até cansar, às vezes. Ele é cancelado dentro do grupo que ele faz parte. Ou seja, a coerção interna, ela é muito grande, psicologicamente violentíssima. Foucault, que é outro esquerdista, afirmava que o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas e os sistemas de dominação, mas aquilo por que e pelo que se luta, o poder do qual nós queremos nos apoderar.
né? A esquerda sempre soube disso. Milton José Pinto mostra que as práticas sociais de produção, circulação e recepção de discurso são fundamentais na criação, manutenção e mudança das representações, identidades e relações sociais. É pela partilha de um só e mesmo conjunto de discursos que indivíduos tão numerosos quanto se queira imaginar definem o seu pertencimento recíproco. Aparentemente, a única condição requerida é o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa regra pouco flexível de conformidade com os discursos validados. Então, a gente vem aí de uma migração do marxismo para o neomarxismo, onde a luta de classes se transformou em guerra cultural e em guerra de narrativas, onde a história é reescrita e reinterpretada, onde a política identitária e o politicamente correto exercem uma mordaça social e mantêm o controle social sobre parcela expressiva da população, principalmente dos nossos jovens. Nas minhas pesquisas, achei vários estudos interessantes, né? E um publicado pelo Compós me causou bastante estranhamento, porque é uma revista de esquerda, e escreveram um texto sobre a novilíngua bolivariana, né? O título é Uma Linguagem Apropriada para a Estratégia Político-Midiática de Hugo Chávez. Nela, os discursos de Chávez na Venezuela, eles são relacionados a todo momento, relacionam a todo momento os Estados Unidos com o imperialismo e o neoliberalismo, e tudo isso com conceitos negativos, com o único objetivo de fazer com que o povo passasse a associar sozinho, né, estas coisas com coisas negativas. Exatamente como vemos o Deep State, a esquerda manipulada brasileira e mundial, fazer em relação ao Trump e ao Bolsonaro. Né? Essa linguagem como instrumento político, conforme a gente já viu, tem como objetivo moldar a sociedade sem espaço para divergências ideológicas, com a utilização de expressões que unificam o pensamento. Né? A linguagem neutra e seus aspectos psicológicos tem um grande efeito nas crianças e também cumpre esse papel. No caso dos Estados Unidos, eu tenho ouvido várias críticas. Mas nos Estados Unidos, eles também têm a linguagem neutra, eles não têm pronomes específicos para mulher ou homem. Mas eles nunca tiveram sexualização na linguagem. Isso está na origem da construção da língua americana desde sempre. O que a gente está vendo na questão da linguagem neutra é, sim, uma sexualização da linguagem. Eu tenho colegas dentro da Câmara de Vereadores que destroem a língua portuguesa. Além do presidenta, né, as vereadoras não têm mandato, elas têm mandata. E aí, por aí vai, é de um absurdo completo. Elas sexualizam as palavras que não deveriam ser sexualizadas jamais, e palavras que são neutras, como presidente, aí elas transformam em palavras sexualizadas, como presidenta, né? O filósofo, então eu finalizo a minha apresentação aqui com uma frase do filósofo Christophe Clavet, que deixou um recado para os franceses, que cabe a nós também. Caros pais e professores, façamos com que nossos filhos, nossos alunos, falem, leiam e escrevam. Ensinar e praticar o idioma em suas mais diversas formas, mesmo que pareça complicado, principalmente se for complicado, porque nesse esforço existe liberdade. Aqueles que afirmam a necessidade de simplificar a grafia, descartar a linguagem de seus defeitos, abolir gêneros, tempos, nuances, tudo que cria complexidade, são os verdadeiros arquitetos do empobrecimento da mente humana. E por que não dizer do emburrecimento, que serve apenas a quem está no poder. Isto é só o que estão esperando para nos submeter definitivamente ao que a elite determina e planeja. Todos sabemos que a cooptação da imprensa, das escolas, das universidades já foi feita há décadas. Os movimentos sociais, ONGs e organizações da sociedade civil já foram todos cooptados, recebem fartas verbas internacionais para concretizar esses objetivos. Como conservadores, nós temos o papel mais importante de todos, o da resistência. O conhecimento que temos, essas informações que temos, aumentam enormemente a nossa responsabilidade. Cabe a nós zelar pelas gerações futuras e a fazer todo o esforço educador, científico, político necessário para poupar os nossos jovens desse triste futuro, né, de alfas e gamas. E assim eu encerro a nossa apresentação aqui de hoje. Muito obrigada, né, porque eu tenho certeza que se a gente, como político, aqui eu vou falar, apresentar projetos
tá, no Brasil inteiro para proibir a linguagem neutra nas escolas e universidades, obrigando o uso do ensino de português correto. Eu não tenho nenhum medo de parecer totalitária ou ditadora nisso, né? Porque a gente vai estar preservando as futuras gerações, a proibição da ideologia de gênero dentro das escolas, a defesa de uma escola sem doutrinação política, a busca pelo retorno do ensino clássico e científico, a difusão e a defesa da alta cultura em todas as esferas. São também a nossa obrigação. Obrigada.